Olá, tudo bem? Eu me chamo Arlete Braille e sou escritora. Eu escrevo desde que eu era apenas uma garotinha e já publiquei 10 livros, tá? Eu vou mostrar para vocês os livros publicados, tá? Eu publiquei a maioria deles, todos esses aqui, ó, tá vendo? Usando o pseudônimo de Ada May. Mais pra frente eu vou explicar para vocês quando que a gente opta, né, por usar um pseudônimo, certo? Eu vou explicar direitinho mais adiante. E esse aqui eu escrevi como Arlete Braille, tá vendo? Esse aqui é o mais famosinho deles, porque ele entrou pro PL, né, que é do governo, do 2020. Então ele foi compartilhado com todas as crianças do Brasil, por aí, na categoria AR, que é os micronautas perdidos na Renascença. Então a gente vai trabalhando, né, ao longo da vida e vai acumulando experiências, né? Agora eu resolvi, nessa altura do campeonato, dividir com você a minha experiência, né? Porque eu gosto de compartilhar as coisas, eu acho que informação útil é aquela que anda, né? É a mesma coisa do livro. O livro bom é aquele que é lido e que é conhecido. Então a gente não vai falar de livro que ninguém viu, que ninguém ouviu falar. A ideia aqui é dar para você uma orientação de como começar a escrever o seu livro, né? Por onde eu começo, que jeito que eu faço, por que caminho eu vou. E aí a gente vai. Inclusive, eu publiquei alguns livros, vários desses, todos esses aqui, ó, eu publiquei com editora, uma editora tradicional. Então era a editora La Chatre, com o pseudônimo de Ada May. Ao longo de vários anos, eu comecei a publicar com eles em 2008. O primeiro livro que eu publiquei com eles foi o Chico, né, o Menino Aluá, que agora eu relancei como O Menino Chamado Chico. Agora, o mercado mudou completamente. O mercado de livros, o mercado de livreiro no Brasil e no mundo também, isso é uma tendência, e ficou completamente diferente. E é por isso que eu acho importante começar a explicar para vocês como está esse mercado e como a gente se posiciona nele, né? Aonde que eu entro, onde que eu saio, para conseguir ter um resultado razoável, né? É aí que a gente chama, hoje em dia, eu estou publicando pelo método da autopublicação. Então hoje eu publico esse, hoje eu publico aquele, né? E aí, por quê? Aí eu vou explicar para vocês também ao longo dos nossos encontros por que eu optei por essa forma de publicação, tá? Bom, aqui a gente vai ver a bibliografia dos nossos encontros. Porque quando eu decidi que eu ia explicar para você como é que funciona as coisas, né? Eu percebi que é muito mais fácil a gente fazer do que falar sobre, né? Então, eu saí comprando livros, alguns eu já tinha, outros eu fiz uma pesquisa, que aliás é a dica de ouro para quem quer começar a escrever. A gente precisa ter em mente que você vai precisar fazer pesquisa, porque a gente não conhece tudo, a gente, né, não domina todas as margens do conhecimento, e os nossos personagens são muito criativos. Então uma hora você vai precisar de um médico, uma hora você vai precisar de um bombeiro, ou de uma bruxa, ou de enfim, né? Depende para que caminho maluco que segue a sua história. E aí você vai ter que fazer as suas pesquisas e tal. Aí comecei a fazer a pesquisa para poder explicar para você como fazer para escrever. Fazer é mais fácil do que explicar, tá? Já adianto. Então, bom, você sai andando de bicicleta. É muito mais fácil você pegar a bicicleta e sair andando do que tentar ensinar alguém a andar de bicicleta. Então foi o que eu fiz, peguei os meus livros aqui. Então todos esses livros aqui vão ser a bibliografia dos nossos encontros, tá? Depois eu vou colocar na descrição bonitinho pra gente saber, poder acompanhar, se você quiser acompanhar com o livro,
ler o livro. Vocês estão vendo que eles estão todos bem usadinhos, ó, cheios de orelhinhas, tá? Por quê? Porque as orelhinhas indicam aonde estão os assuntos que eu pretendo abordar com vocês. Tá vendo aqui, ó? Essas orelhinhas. Então, se eu quero, sei lá, falar sobre... Vamos ver um aqui. Como que faz uma conclusão de capítulo? Tá vendo? Então, tem informação aqui. Porque se depois eu vou ter que ler o livro inteiro de novo, né? Quando eu quiser lembrar de alguma coisa. Então, já é uma dica para quando vocês forem fazer a pesquisa, né? Por onde eu começo a minha pesquisa? É assim, seleciona o material e depois vai marcando, tá vendo? Com as suas orelhinhas. E anota o que é a referência. Essa orelhinha se refere a quê dentro do livro? Porque é isso que vai salvar a sua vida na hora do desespero. Tô brincando. De tentar concluir o raciocínio do seu médico, do seu bombeiro, da sua bruxa, do seu monstro. Monstro é maravilhoso, que quase nunca a gente precisa de pesquisa para fazer monstro. É só pegar o interior. Brincadeira. Esse livro também é ótimo, tá? Aí eu vou passar para vocês, passo a passo, o que eu apreendi de cada um deles, o que eu acho importante que vocês acompanhem, que vocês compreendam, certo? E por que, né, precisa de tudo isso para escrever? Ah, meu Deus, né? Não é só sentar na cadeira, pegar na frente do computador, pegar o lápis. Por onde eu começo? Né? Isso é uma pergunta que as pessoas me fazem sempre. E esses meus colegas todos aqui, ó, esses queridos, eles também me dizem que a gente começa escrevendo mesmo. Não dá não inventar pílula mágica que você usa, que você, né, bebe e fica bom e sai escrevendo que nem um Machado de Assis, que nem uma Clarice, etc. Não existe. Tem que pegar a caneta e eu recomendo começar escrevendo à mão mesmo, tá? Eu escrevo à mão desde sempre, tem 1000 cadernos aqui que eu podia mostrar para vocês. Por quê? Porque eu penso muito rápido e quando você constrói um raciocínio, ele tá na sua mente, quanto mais rápido você jogar ele para fora, melhor. Porque qualquer interrupção, qualquer piscadela, ele some. É impressionante. Então, o que eu faço? Eu anoto rapidamente, certo? Se eu for digitar, vai ter o tropeço da digitação, de errar a letra, de onde é que tá o enter, de sei lá o que, perdi o negócio. E aí, às vezes, você perde o fio da meada. Então, mas isso é muito pessoal, muito particular. Tem gente que já digita desde o bercinho, né? Se você é desses que digita lá desde o seu bercinho, então beleza, manda pau. Eu me dou muito bem digitando primeiro. Ótimo. Só que, seja escrevendo ou digitando, você tem que ter em mente que quando você está escrevendo ali o seu pensamento, a sua história, você não pode se preocupar com nada além da história. Então, mas será que exceção é com X? É com C cedilha? É com 2 S's? Como é que escreve exceção? Não sei. Tenho raiva poderosa de quem sabe. Não é a hora de pensar nisso. Exceção é exceção. Taca lá e acabou. Depois você vai procurar direitinho, o próprio Word te corrige, ou o dicionário te corrige, ou a IA vai te corrigir. Alguém corrige, certo? Então, o importante é não perder o fio da meada, porque a palavra todo mundo sabe escrever. Agora, a história tá dentro de você. Você que tem que cuspir ela pra fora, certo? Então, isso que é o importante na sua vida. Botar a palavra pra fora, ok? Enfim. Então, como é que começa escrevendo? Escrevendo, certo? Isso é o básico. Aí você fala, mas sobre o que eu vou escrever? Olha, no começo, muito dificilmente você tem uma história pronta, começo, meio e fim. Você vai ter alguns insights. Anote esses insights. Tudo que aparecer na sua mente, você vai anotar. Carrega um bloquinho junto com você na bolsa, no porta-luva do carro, aonde for. O importante é que você tenha no celular, né? Hoje em dia, que maravilha, né? A gente tem celular. Bota lá e grava. Fala, eu estive aqui pensando em tal coisa, tal coisa. Por quê? Porque depois isso pode ser importante para você lá na frente, né? Isso aí pode ser uma coisa que te ajude,
ok? Então, conversando com as pessoas, eu percebi que tem muita gente que quer escrever profissionalmente, mas que não sabe por onde começar. Até pesquisando na internet, assistindo os vídeos, vendo os vídeos do pessoal, eu vi muita gente falando sobre teoria, mas cadê? Como é que faz a coisa acontecer, né? Isso eu vi pouco. Então, eu quero tentar te mostrar esse caminho, né? Porque não se trata de escrever simplesmente, porque todo mundo aprendeu a escrever lá atrás na alfabetização, a gente sabe escrever. Né? Eu não quero te ensinar gramática, ortografia, né? O que é metáfora, metonímia, sei lá o que. O que eu quero é te ensinar a contar histórias, né? Porque isso é que se trata do ofício do escritor, né? Isso é que eu posso te ensinar enquanto escritora. Porque um escritor, na real, nada mais é do que um contador de histórias. Um romance, um conto, um roteiro, nada mais é do que uma história que a gente decide contar para alguém, né? Você tem aquela história na sua cabeça, no seu coração, aquela sua visão de mundo, e você quer compartilhar isso com os outros, com o mundo. E aí você decide virar escritor. Bom, claro que existem técnicas de escrita criativa que a gente pode usar para nos ajudar. Agora, a maioria das pessoas parece acreditar que os escritores, eles brotam, eles já nascem prontos, eles se auto-inventam, eles aprendem o ofício deles por encanto, né? Então não precisa estudar, não precisa pesquisar, não precisa aprender nada. Isso é uma visão muito brasileira, né? Muito brasileira, porque nos Estados Unidos, na Europa, onde você tem grandes universidades focadas em literatura, em formar writers, né? Os writers são os escritores. Aliás, eu gosto muito dessa palavra em inglesa porque não diz se você é fêmea, macho, homem, mulher, mais ou menos. Você é o escritor, você é o cara que conta a história, você é o criador, você é o construtor de mundos, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é brincar de Deus. Então é isso, essa mágica que transforma alguém que escreve num escritor. Quando você é capaz de completar o seu mundo, fazer o seu quebra-cabeça ali acontecer, aparecer para o outro, através de palavras, você está escrevendo, né? Uma escrita criativa. Então, lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, você tem grandes faculdades, grandes nomes, explicando para as pessoas, fazendo um curso de 4, 5 anos, como que ele vai escrever. No Brasil, hoje em dia, a gente tem alguma coisa, mas a maioria dos cursos são as pessoas que, né, uma universidade mesmo, você não tem isso na USP, curso de escrita criativa na USP. Você não tem um curso de escrita criativa numa grande universidade privada, né? Você vai ter cursos esporádicos alternativos, curso de roteiro, curso de escrita criativa, curso de autor como eu que vai te ensinar como é que escreve, mas não está no escopo acadêmico. Agora começa a entrar para o escopo acadêmico. E esses livros que eu mostrei para vocês estão dentro desse escopo, estão dentro dessa... mas também é um jeito gringo de fazer, né? Tem um professor maravilhoso de uma universidade do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que é esse aqui, ó, o Luiz Antônio de Assis Brasil. Ele é famoso porque ele dá esse curso de escrita, de criação literária há muitos anos. E eu também usei bastante, ele é muito coerente, ele vai ajudar muito a gente a construir os nossos mundos, tá? Enfim. Agora, enquanto, por exemplo, se o cara fala assim, eu quero ser pintor, então eu vou fazer um curso de pintura, eu vou fazer um curso de escultura, se eu quero ser escultor, eu vou fazer, sei lá, né, música, eu vou aprender um instrumento. Todo mundo acha joinha, ninguém se exalta, ninguém se espanta, né? Fala, é claro, se você quer aprender música, você tem que, né, escolher o seu instrumento e ir lá pelejar. Mas quando a gente fala que quer ser escritor, ninguém fala vai fazer uma universidade, vai fazer um curso, vai procurar a sua turma.
Eles falam, olha, entra em estado de contemplação meditativa, budista, abundante, que Deus vai mandar para você a energia do escritor. Lamento informar que não é bem assim. Se você for mediúnico, pode ser que você consiga. Mesmo assim, eles não vão resolver todos os seus problemas. Eles não costuram começo, meio e fim. Eles são meio doidos, entendeu? Eles botam lá e falam, se vira, ó. Isso aí é um material para você começar. Daí pra frente, é contigo. E vai. Segura na mão de Deus e vai. Certo? Então, às vezes as pessoas que não implicam quando a gente quer aprender música, não implicam quando a gente quer aprender pintura, vão vir implicar quando a gente fala que quer ser escritor. Então, eu acho sim, assim como todos esses livros aí, né, não me desmentem, de que a gente precisa de um aprendizado para poder incluir no nosso escrever todas essas ferramentas, essas regras, essas técnicas que vão nos ajudar a executar um bom trabalho, tá? Funciona para música, para pintura, para escultura e também para escrita, certo? Precisa ter talento com as palavras? Eu acho que sim, sabe? Porque algum talento, talento para ouvir, né? Para ouvir, para perceber a magia das palavras, para perceber a poesia, para perceber a música, para perceber... Ou seja, eu acho que mais do que talento com as palavras, você precisa ter um certo tipo de sensibilidade artística. Um dia meu filho me surpreendeu falando para mim, mas você é uma artista, você escreve livros, você é uma escritora. E eu tomei um susto, porque eu nunca tinha me visto por esse prisma. Eu me via como alguém que escreve livros, assim, um trabalhador rural da seara das palavras, sabe? Nunca me vi como uma artista, com uma sensibilidade, Mas por que não? Não é verdade? Nós somos artistas, sim. E se você quer ser escritora, você tem que ter esse pendor, vamos dizer assim. Então eu acho que mais do que um talento, tá aliado com uma espécie de sensibilidade. Claro que se você não valoriza um bom livro, se você não curte uma boa história, se você não suporta ouvir ou ler, então você vai estar na praia errada, tá? Pelo menos na escrita criativa, no criador de mundos. Agora, mesmo você não sendo um novo Machado ou uma nova Clarice, né, Lispector, você ainda pode aprender o caminho das pedras e sair do outro lado. Porque também você tem vários usos que você tem para escrita, né? Você não é só... você não vai ser só um autor, vamos dizer assim, de histórias, um criador de mundos. Você, quando aprende a escrever, a melhorar a sua escrita, você também melhora a sua comunicação de forma geral, certo? A escrita funciona como uma ferramenta para organizar pensamentos, ideias, ajuda a desenvolver a consistência e a disciplina, né? Cria uma rotina de trabalho que você pode usar para qualquer atividade, certo? Isso pensando do ponto de vista profissional. Agora, fora isso, o processo de escrever também carrega em si um poder muito terapêutico, porque ele ajuda a focar no momento presente, o que ajuda a diminuir a ansiedade. Se você for uma pessoa muito ansiosa, escrever, fazer listas, começa com uma lista simples e depois vai incrementando um pouquinho. Isso vai te dando um jogo de cintura, um fôlego, né? Porque você tira o foco daquilo que está acontecendo para aquilo que você está fazendo. Auxilia a refletir, o que pode promover a melhora do seu humor, né? A redução dos níveis de estresse e o alívio de sintomas depressivos. Então, se você está numa vibe muito ruim, se você não está conseguindo lidar com o seu dia a dia, escrever pode ser uma válvula de escape muito poderosa. Por quê? A pessoa vai no psicólogo, por exemplo. Por quê? É a cura através da fala. Enquanto você fala e outra pessoa ouve, né? Você vai colocando para fora tudo aquilo que está te incomodando, que está te machucando, que está te chateando. Na escrita você pode fazer a mesma coisa. Você não vai ter o outro ali para te dar um contraponto, certo? Você pode até achar alguém para ler os seus textos, o seu leitor. Nós vamos falar de leitor ideal, vocês vão ver que ele é fundamental para a gente conseguir sair do outro lado, tá? Mas, no primeiro momento, você pode usar a escrita também para driblar uma crise depressiva,
E também ajuda a desenvolver aquela sensibilidade de empatia, né? Como é que o outro, quando eu tiver que falar de alguém que está triste, quem melhor me representa do que a minha própria tristeza? Certo? Pense nisso. Pode servir para você ali mais para frente. Então, também melhora a capacidade de resolver problemas, né? Por quê? Porque cria o distanciamento necessário para que você se desenvolva um outro foco para a observação. Quando você está dentro da ilha, você não consegue ver a ilha, né? Você precisa pegar um barquinho, remar, sair da ilha, se afastar para conseguir ter o visual da ilha, certo? Então aqui é a mesma coisa. Vai te ajudar com isso também, tá? A nossa dica de hoje para você que quer começar a escrever é simples e básica. Comece a escrever, certo? Pega aí, separa no seu dia 10, 15 minutinhos. Eu não tenho tempo para escrever. Eu não tenho tempo para ler. Se você não tem tempo para ler, não tem tempo para escrever, você nunca vai virar um escritor. Isso eu tenho certeza, tá? Lamento informar. Mas a real é essa. Por quê? É que você fala assim pra mim, olha, Arlete, você precisa fazer ginástica. Você tá ficando gordinha, você tá ficando velha, você precisa fazer ginástica, vai melhorar B. Dou aqui uma aula inteira pra você dos benefícios que você vai colher se você fizer ginástica. Esse discurso todo adianta, aí fico vendo vídeo de ginástica na internet. Olha que beleza, né? Já perdi uns 5 quilos só de passar o dedo aqui, ó, pra cima, pra baixo. Vai resolver o seu problema? Não vai. Só vai resolver quando você fizer o diacho do exercício, ok? Com a escrita é a mesma coisa. Então você pode ver zilhões de vídeos na internet, pode me ouvir por horas consecutivas na minha falação extensiva. Se você não pegar no diacho da caneta e botar as suas palavras no papel, não serve para nada, tá? Você não vai virar escritor, ok? Também não assistir todas os zilhões de séries que estão na Netflix, nos canais de TV a cabo, não adianta, porque isso não vai transformar você num escritor. As histórias dos outros são dos outros, não são as suas. Você não vai virar um criador de mundos enquanto você não construir o seu. E cada livro é um mundo em si, né? Cada livro vai trazer para você a sua história peculiar, pessoal, com os seus personagens, aqueles que você, criador de mundos, criou, né? Ah, isso é maravilhoso, isso aí não tem preço. Você vai crescendo, é como se você tivesse uma família com muitos filhos, né? Sejam seus ou adotados, você vai... E os livros que a gente lê é que vão ajudar a gente a construir esses universos. Eles estão lá, aqui, ó, entendeu? No teu background. Quando você começa a alinhar as suas palavras no papel, eles vão pulando para cima de você, eles vão brotando, né? Então você vai ter lá o seu Harry Potterzinho, né? Sim, enrustido. Você dá uma plagiada nele, transforma ele numa outra coisa, ele vira um dragão, ele vira um sapo, ele vira... Só Deus sabe o que ele vai virar na sua mão, né? Na minha já virou N coisas. Enfim, a minha dica de hoje, comece. Separe esses 15 minutos e eu vou te propor um exercício, tá? Crie um diário. Ai, você já saiu andando nessa altura do campeonato, né? Mandou criar o diário, eu corro, né? Não, mas nós vamos fazer diferente. Em vez de você escrever um diário falando de você, você vai fazer isso, porque o personagem que você melhor entende, que melhor você conhece, é você mesmo. Só que você vai criar esse diário falando desse personagem na terceira pessoa. Em vez de você dizer, eu fui em tal lugar, eu falei com fulana, com ciclana, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pensei, eu fiquei com raiva de fulano por causa disso, por causa daquilo, você vai contar esse dia seu hoje. Você levantou de manhã, foi trabalhar, pegou a condução, ou dirigiu, ou sei lá, como se você estivesse falando de outra pessoa. Ele já é o teu personagem. Você já está fazendo o exercício de se deslocar da ação principal. Porque a minha experiência me comprovou que escrever na primeira pessoa é a coisa mais difícil que existe para o escritor, tá? Pelo menos para mim.
Porque quando eu crio personagens, eu boto as frases, as palavras, os pensamentos nas bocas dos outros, né? Mas quando você escreve em primeira pessoa, você, de certa forma, é parte do personagem. A gente sempre é, tá? Parte do personagem. Mas quando você tá, eu fui, eu fiz, eu quis, eu pensei, né? Você traz isso para perto, você aproxima o foco. E aí, fazer a diferenciação precisa de mais trabalho, tá bom? Então, faça o exercício e no nosso próximo encontro a gente pega daí. No nosso próximo encontro eu vou falar para vocês por que ler é essencial para quem quer escrever uma boa história, ok? Eu vejo vocês por aí, então. Se vocês gostaram do vídeo, compartilham, curtam, mas mais importante, me mande o seu comentário, o que você achou, o que você precisa, o que você quer que eu te ajude com o quê? Por onde você quer começar? Eu vou te ouvir, tá ok? Muito obrigada. Tchau!